Um caso envolvendo um possível abuso contra uma criança vem sendo comentado nas redes sociais em Nova Mutum nesses últimos dias. A imprensa local tomou conhecimento do fato, porém, poucas informações se tem sobre o caso, que está sendo acompanhado pela Rede de Proteção e investigado pelo Ministério Público, e todo o processo corre em segredo de justiça. Diante disso, a imprensa mutuense conversou com os promotores Henrique Pugliese e Ana Carolina. Ambos esclareceram sobre as razões pela qual alguns processos correm em segredo de justiça e ainda comentaram sobre as consequências caso o sigilo venha a ser quebrado. Quando um caso está em segredo de justiça, quando existe o dever de sigilo, qualquer pessoa que quebre esse sigilo, ela comete um crime. Seja um membro do Ministério Público, seja um representante da imprensa, seja um juiz, um delegado ou qualquer do povo. Qualquer do povo, se por acaso passar informações num caso que encontra-se em segredo de justiça, pode responder pelo crime. Nesse sentido, nós estamos vendo em Nova Mutum algumas situações que beiram a isso ou estão sendo levadas à ocorrência desse crime. Por causa disso, o Ministério Público fez questão de dar essa entrevista. A imprensa já é orientada e sabe dessas responsabilidades e pode responder, mas o grande problema talvez é a população. Um caso que venha a ter uma repercussão grande nesses grupos de WhatsApp. Estamos vivendo dias em que essas informações correm soltas, numa avalanche de informações de todos os sentidos, de todo tipo de informações, especulações, sem um pingo de conhecimento da realidade, sem um pingo de conhecimento da investigação, que é função de todo o sistema de justiça, de policiais, delegados, promotores de justiça, juízes, e a gente fica preocupado. Então a gente pede para que a população não se envolva nesse tipo de discussão, advertindo também que quem o fizer erroneamente vai responder por crime. Muitas vezes há regras que nós não entendemos por que elas existem, principalmente quando elas atingem pessoas diversas, ou seja, quando não me atinge. E essa é uma preocupação importante. Por que há processos sigilosos? Porque normalmente neles se tratam de interesses ou situações que afetam a honra das pessoas. Não é só uma investigação criminal, afeta também a honra. E não só situações envolvendo crianças e adolescentes, que por si só já têm que ser protegidos, mas um exemplo clássico é situação de violência doméstica. Eu não posso vir à imprensa, por exemplo, falar sobre um caso de violência doméstica. Por quê? Porque além de eu proteger a vítima, mulher, que isso é algo que desonra, você saber, que a cidade saiba, por exemplo, que você apanhou do seu marido. Imagina se um de vocês fosse acusado disso e não fosse verdade. E, por exemplo, uma emissora aproveitasse para detonar a outra que a mulher dele falou que ele bateu na mulher. Como que vocês se sentiriam? Vocês gostariam que a sociedade inteira soubesse pela boca das autoridades que vocês estão sendo investigados por um crime desse nível? Eu acho que não. Então, assim, a gente esquece desse lado. E o mais importante, não há nenhum interessado nessa cidade, o maior interessado em prender, punir, condenar criminoso, bandido, não importa quem seja, classe social, cor, raça, onde mora, onde trabalhe, do que o Ministério Público. Quem comete crimes aqui, não importa quem seja, nós vamos processar. Isso vocês podem ter certeza. Agora, a gente não pode ficar expondo uma investigação, correndo risco de, muitas vezes, não conseguir o resultado por causa de uma exposição. E o que é pior, mais do que querer punir alguém, é querer preservar aquela vítima, aquela família. A família da pessoa, muitas vezes, que vai ser processada. Porque, às vezes, um membro da nossa família comete um erro e o nome da família cai na boca de todo mundo porque
não importa seja a imprensa ou um grupo de WhatsApp, age de forma irresponsável, e numa cidade pequena igual Nova Mutum, isso é muito importante. Isso pode acabar com um comércio, isso pode acabar com uma empresa, com uma família que muitas vezes fundou aqui. Não estou dizendo que seja o caso, mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos ser responsáveis. Nós vamos punir, sim, todas as pessoas que cometerem crimes, e que nós conseguirmos comprovar, investigar, isso vai acontecer, não tenham dúvida, não tenham dúvida. O promotor Henrique Pugliese destacou ainda a atuação da imprensa mutuense neste caso recente, que está sendo investigado pelo Ministério Público, afirmando que houve respeito à determinação da Justiça. O Ministério Público gostaria de pautar é que existem casos que dão tanta repercussão, e recentemente houve casos de repercussão, mas que a imprensa, pelo que nós estamos acompanhando, se mostrou respeitosa no sentido de seguir essa determinação legal, mesmo porque se assim não fosse, a imprensa poderia responder por um crime de quebra de sigilo, e também até receber ações de indenização de algum civil que se sentisse lesionado. Então, nesse caso, assim, a gente conta com a colaboração, com o profissionalismo da imprensa aqui de Nova Mutum, para que não tenhamos um nível de imprensa rebaixado. Isso tem que ser deixado claro. Principalmente nos dias de hoje, onde uma conversa de WhatsApp, no passado a gente fazia um argumento, uma ponderação sobre algum assunto e as palavras eram levadas pelo vento. Hoje é gravado no WhatsApp e isso vem sendo desenterrado dali 2 dias, dali 3 dias, dali uma semana, desenterra-se isso e compartilha-se aquilo de uma tal forma que nós vivemos no mundo onde a fofoca e as informações desqualificadas atingem um nível que a gente tem que, no mínimo, repudiar. Eu sei que não é da imprensa isso, mas a sociedade caminha por esse comportamento. E nós pedimos a colaboração da imprensa, mas também do cidadão de bem que espere os órgãos de investigação terminarem o serviço dele.